Então a gente vai, enquanto vocês podem meditar, a gente vai responder algumas perguntas por uns 20, 25 minutos. We thought that with fewer people there would be fewer questions. A gente pensou que com menos pessoas iam ter menos perguntas. However, Porém, okay. Ainda temos várias. Ok, primeira pergunta do dia. Esqueci de passar repelente e durante a meditação uma mosca ficou perto do meu ouvido. Balancei a cabeça, mas ela ficava indo e voltando. O que fazer? Spread lots of goodwill to the fly. Espalhe pensamentos de boa vontade para a mosca. Obviously you have some karma with this fly. Obviamente você tem um karma com essa mosca. So, let it have your ear for just a few minutes. Então deixe que ela fique ali por alguns minutos. Boa tarde. Estou usando as habilidades respiratórias para melhorar as dores no meu ombro esquerdo. Na primeira vez que fiz, a dor parou. E em uma outra tentativa, o lado direito do corpo desapareceu. Quando tentei recuperar o lado direito, as partes não vinham completas. Como posso melhorar o uso dessas habilidades? Okay, just sit with it for a while. Então, apenas sente-se com essas sensações por um momento. In the meantime, ask yourself, where are your hands? Enquanto você se senta, se pergunte onde estão minhas mãos. And then work your feeling up the arm. E tente começar a sentir subindo para cima do braço. And see at exactly what point the arm disappears. Tente ver em qual ponto o corpo, o braço desaparece. And then work from the other direction. Start down the neck, down the shoulder. Aí então você trabalha na direção oposta, começando pelos pescoços, descendo pelo ombro. And then just pose the question in your mind. What is it that is connecting the arm to the neck? Aí você coloca essa pergunta para você mesmo. O que está conectando o pescoço com o ombro? And gradually the sensation of the shoulder should return. Então, com o tempo, a sensação do seu ombro deve retornar. But don't be surprised if it seems to be in a different place than you expected. Mas não se surpreenda se você tiver essa sensação que o ombro ou alguma outra parte está em algum outro lugar. The mind's map of the body sometimes can be very distorted. O mapa do corpo para a mente às vezes pode estar bem distorcido. A voz que toma conta da mente, que é o observador na meditação, responsável por trazê-la de volta à respiração, é quem? É o desejo pelo despertar? Eu sou composta pela mente e por essa força que me ajuda a seguir o nobre caminho. Não sei se consegui expressar minha dúvida. Okay, there are actually several observers in the mind. Na verdade, existem vários observadores dentro da mente. And it doesn't matter who it is. E não interessa quem seja. You just have to listen to what it has to say. Você tem que apenas escutar o que eles têm a dizer. And then ask yourself, can I trust this message? Aí você se pergunta, eu posso confiar nesta mensagem? Sometimes you can, sometimes you can't. Às vezes você pode, às vezes você não pode. In other words, learn to use your discernment around these voices. Ou seja, você tente usar o seu discernimento com relação a essas vozes. And listen to them when they give good advice, but not when they give bad advice. E escute aqueles que dão dicas boas, que dão conselhos bons, e não aqueles que não dão conselhos bons. And if you're not sure if the advice is good, e se você não tem certeza que esses conselhos são bons, give it a try and see what results you get. Aí você os põe em prática, você tenta agir dessa forma e vê o que acontece, veja o que acontece. Ontem à noite, ao meditar, recordei-me de um desejo de boa vontade que uma pessoa muito querida me fez
recentemente. Foi impossível controlar a emoção e me permitir chorar. Depois, quando já estava menos emocionada, voltei ao foco para a respiração. Quando essas situações ocorrem, devo deixar a emoção vir? Yes, when an overcoming emotion arises, Então, quando uma emoção surge, just allow it to come deixe que ela venha and then let it run out on its own. e deixe que ela vá embora por si só. You neither try to stop it nor encourage it. You don't try to stop it or encourage it. Você não tenta parar ou encorajar. Then when it has passed, make a survey of your mind. Aí, quando ela já passou, aí você faça uma investigação, uma inspeção na sua mente. And then try to return to the object of your meditation. Aí você tenta voltar para o objeto da sua meditação. Muitas vezes, quando medito, eu me preparo para meditar sentada. Sinto um leve movimento no alto da minha cabeça e no meio da testa. Tem alguma explicação? É ruim para minha prática? É sutil e não me incomoda. Sometimes the simple fact that you're going to pay attention to your body creates certain sensations within the body. Às vezes, simplesmente o fato de que você está prestando atenção às sensações no seu corpo vão criar certas sensações. As long as it's not disturbing, it's okay. Mas se é algo que não o atrapalha ou a atrapalha, então está bem. Caro monge Ajahn, muita gratidão por tê-lo orientado ao retiro. Obrigado pelas preciosas palavras e lindos ensinamentos. Os 3 primeiros dias do retiro foram de muito sofrimento para mim. Tive crises terríveis de ansiedade e não conseguia assistir a todas as palestras. Por gentileza, o Senhor já explicou algumas técnicas. Se possível, poderia repeti-las. Não consegui me concentrar o suficiente. Agora que me encontro melhor, acredito ser necessário ter essas orientações novamente. Muito obrigado. We've described a lot of techniques. Então, a gente descreveu várias técnicas. I think one set that I will repeat for you, though, Talvez grupo, algumas que eu vou repeti-las novamente para você. is how to deal with physical pain. É talvez como lidar com a dor física. The first step is not to focus directly on the pain, A primeira é você não focar diretamente na dor, but to find another part of the body where you can make the breath comfortable mas achar outra parte do corpo que você consiga tornar confortável. and allow your attention to settle there. Aí você faz com que a sua atenção permaneça ali. Then once you can maintain that sense of comfort there, Aí então, quando você conseguir manter essa sensação de conforto ali, then think of it spreading through the area where the pain is. aí você pensa dessa energia se espalhando para a área onde existe a dor. For example, if the pain is in your knee, Por exemplo, se sua dor está no joelho, think of the sense of the breath and the comfortable sensation go down through the knee and then out the foot. pense nessa sensação de conforto, de energia passando pelo joelho e saindo pelos pés. And then the third step, E o terceiro passo, once you feel that you're not afraid of the pain, quando você percebe que você não está com medo da dor, is to start investigating it. é começar a investigar a dor. And this has to do with the different ways of verbal and mental fabrication relate to the pain. Isso tem a ver com a fabricação verbal e mental em volta da dor. In other words, how are you talking to yourself about the pain? Em outras palavras, como você fala com você mesmo sobre a dor. That's verbal fabrication. Isso é a fabricação verbal. And if you notice that you're asking yourself, how long has this pain been here and how long will it be here? Se você notar que você está conversando, falando, se perguntando a si mesmo quanto tempo essa dor está aqui, quanto tempo ela vai durar, Just put those thoughts aside. apenas coloque esses pensamentos de lado. Tell yourself that it's weighing the present down with too much time. Diga a você mesmo que está criando um peso no momento presente desnecessário. Just the pain in the present moment is something the present moment can handle. Porque, na verdade,
The pain in the present moment is something the present moment can handle. Okay. Porque a dor no momento presente é algo que o momento pode suportar. Você pode suportar isso. If you add the past and the future, that puts too much weight on the present. Mas se você adicionar a dor do passado mais a dor do futuro, aí sim fica pesado. And it gets overwhelmed. Aí você fica sobrecarregado. As for mental fabrication, it has to do with other feelings in the body and also with the perceptions that you're applying to the pain. Sobre a fabricação mental, isso tem a ver com outras sensações no corpo e sobre as percepções que você tem sobre a dor. If you find that you're connecting that pain with other pains in the body, se você notar que você está conectando essa dor com outras dores no corpo, so that it feels like there's a network of pain in the body, que parece que existe uma rede de conexão de dor no corpo, think of cutting all the connections. Tente ver se você consegue cortar, ou pense em que você cortando essas conexões. And then look at the pain itself. E aí olhe para a dor em si mesma. And ask yourself, is the pain solid? Aí você se pergunta, a dor é algo sólido? Actually, solidity is a quality of the body, not of pain. Na verdade, a solidez é algo do corpo e não relativo à dor. The pain actually comes in moments. A dor, ela vem em momentos. Sometimes very fast, but they're still separate moments. Às vezes bem rapidamente, mas ainda são momentos separados. And then when you see that the pain is coming in moments, aí quando você puder ver que a dor está vindo em momentos separados, you can ask yourself other questions. Você pode se perguntar, se fazer outras perguntas. For instance, does the pain have an intention? Por exemplo, a dor tem alguma intenção? If it seems to have an intention, that's not the pain, it's your perception of the pain. Se ela parece ter uma intenção, não é a dor, é apenas uma percepção sua. And you can also ask yourself, is the pain coming at you? Aí você se pergunta, essa dor está vindo contra você? See if you can perceive it as going away. Tente ver se você consegue criar essa percepção dela indo para fora de você, não em sua direção. As if you're sitting in the back of a truck. Como se você estivesse sentado atrás num caminhão. And you're facing the back. Ou numa dessas caminhonetes. Aí você pensa que você está olhando sentado virado para trás. And if anything along the side of the road comes into the field of your vision, it's already going away. Qualquer coisa que está vindo na direção do carro, na verdade você percebe que ela vai indo para fora, para trás. And if you can perceive the pain as going away, going away, going away, that helps make it lighter. Aí se você conseguir perceber que essa dor está indo embora, assim como essa imagem dentro do caminhão ou dessa caminhonete, aí as coisas ficam mais fáceis de serem toleradas. So those are the 3 steps in dealing with pain. Então esses são os 3 passos em lidar com a dor. 1, focus on a different part of the body and make that comfortable. Foque em outra parte do corpo e torne essa parte confortável. 2, take that comfortable energy and see if you can spread it through the pain. 2, você usa essa energia confortável e veja se você consegue espalhá-la na área da dor. And then 3, analyze the pain in terms of the way you're fabricating around it. E o terceiro, você analisa essa dor para ver que maneiras você está fabricando, acrescentando percepções nessa dor. In this way, the pain will have much less of a weight on the mind. Dessa maneira, a dor será um peso muito mais leve para a mente. Que tipo de pensamentos e técnicas posso ter para superar a ansiedade? Aí tem outra pergunta, aproveitando o papel. Você está se imaginando agora com uma espada para cortar nossas cabeças? Okay, for dealing with anxiety. Ok, lidando com a ansiedade. The first thing you've got to do is look at how you're breathing. Primeira coisa, você perceba a maneira com que você está respirando. Can you allow yourself to breathe in a calmer way, even though there are thoughts of anxiety in the mind? Aí você permite que você respire de maneira calma, mesmo que existem pensamentos de ansiedade. And then remind yourself, you don't really know what's going to happen in the future. Aí diga a você mesmo, você não sabe realmente o que pode acontecer, o que vai acontecer no futuro. The things that you're worrying about may not happen at all. O que você, na verdade, está preocupado, podem, na verdade, nunca acontecer.
And if it's just an unfocused anxiety, e se é somente uma ansiedade desfocada, sem algum foco, and if you pay attention to that, then it's going to make you less able to deal with issues when they actually arise. se você ficar prestando atenção nesse tipo de ansiedade, você será menos capaz de lidar com as situações verdadeiras, na verdade, quando elas aparecem. And you remind yourself that regardless of whatever happens in the future, e lembre-se, não importa o que acontecer no futuro, you're going to need extra mindfulness and discernment and concentration to deal with it. Você vai necessitar mais uma mindfulness extra, concentração extra e um discernimento extra para lidar com qualquer situação. So the best way to deal with unpredictable events is to develop more mindfulness and discernment, i.e. to meditate right now. Então, a maneira de lidar com fatores e situações imprevisíveis, na verdade, é você fortificar a sua mindfulness, sua concentração, seu discernimento, que, na verdade, é o que você está fazendo agora, que é meditar. That's the first answer. Essa é a primeira resposta. The second answer is, as far as I know, everybody seems to still have their heads on in here. A segunda resposta é que todos parecem ter suas cabeças ainda no lugar. Mais matemática. No outro dia, o Senhor comentou sobre os 7 fatores para o despertar. Poderia dizer como usá-los para contra-atacar os 5 obstáculos da concentração? Poderia também repetir os 4 fatores ditos pelo Buda que são importantes em um casamento? Obrigado. Mais matemática. Mais matemática. Matemática. Okay. Geez. I'll give you the 4 factors right now. Ok, eu vou dar os 4 fatores agora para o casamento. The first one is generosity. O primeiro é generosidade. The second one is kind words. O segundo são palavras gentis. In other words, even when you have something critical to say, you try to show respect while you say it. Ou seja, mesmo quando você tem coisas críticas para dizer, você fala com respeito. Mutual respect is the thing that keeps a relationship going strongest. Esse respeito mútuo é algo que mantém o relacionamento forte, em andamento, com andamento forte. The third one is genuine help. O terceiro é uma ajuda que seja genuína. In other words, you don't do favors just to make points. You actually look at what does this other person really need, and then you help provide that. Ou seja, você não faz favores somente para ganhar pontos. Você tenta ver o que a outra pessoa realmente necessita. And the third is consistency. E o quarto? Consistency. E o último é a consistência. In other words, you don't cheat on each other. Ou seja, você não trai a outra pessoa. You don't gossip about each other behind the other person's back. Você não faz fofocas pelas costas da outra pessoa. You try to be trustworthy. Em outras palavras, você tenta ser confiável. Okay. As for using the factors for awakening to deal with 5 hindrances. Então, sobre a outra pergunta de lidar com os fatores para o despertar e com os obstáculos ou os impedimentos. The primary one is that second factor of awakening, which is called analysis of qualities. O primeiro é que o primeiro fator para o despertar, que se chama análise de qualidades. In other words, you try to analyze when a hindrance comes up. Em outras palavras, você tenta analisar quando um desses impedimentos aparece. Because you remind yourself, yes, this is a hindrance. Porque você diz a você mesmo, ok, você reconhece, esse é um impedimento. Because that's usually not the first thing that occurs to the mind. Que geralmente isso não é a primeira coisa que aparece na mente. Lust comes and you want to go with the lust. Por exemplo, a luxúria aparece e você realmente vai na onda dessa luxúria. Anger comes and you want to go with the anger. A raiva aparece e você cai na onda dessa raiva. So you remind yourself, yes, this is a hindrance. Mas você tem de dizer a você mesmo, não, sim, isso é um impedimento. And then you ask yourself, why would I want to be attracted to this? Aí você se pergunta, por que eu quero estar atraído ou devo estar atraído por isso? And then you remind yourself of the drawbacks of following that hindrance.
Aí você se relembra das desvantagens de estar atraído por essas coisas. And that helps you get you past the hindrance. Aí isso lhe ajuda a ultrapassar, a superar esses impedimentos. Because you see that the drawbacks, the allure or the attractiveness of the hindrance is not nearly worth the drawbacks. Porque você percebe que o encanto desses impedimentos não valem a pena, eles são muito menores do que as desvantagens. As for dealing specifically with the hindrance of doubt, sobre o impedimento da dúvida, the Buddha does recommend again using analysis of qualities. Aí ele também diz para você usar análise de qualidades. Just say, look at my mind and see which factors in the mind are skillful and which ones are not. Para que você possa analisar, ok, dentro da mente, quais fatores, ou o que é hábil e o que não é hábil. And if you see that by following an unskillful factor, it really does give bad results. Se você nota que seguir, dar ouvidos para um fator inábil leva a mau resultados, or that by following a skillful activity, a skillful mental quality, it gives good results. E ao contrário disso, você seguindo fatores, algo que seja hábil, levará a bons resultados. You're replacing your doubts with knowledge. Então você substitui as suas dúvidas por conhecimento prático. As for the hindrance of sleepiness, já sobre os impedimentos de sonolência, you try to develop the factor of rapture. Você tenta desenvolver esse fator do arrebatamento. In other words, breathe in a way that gives rise to energy. Ou seja, você respira de maneiras que lhe deem energia. And that should get you past that hindrance. E isso faz com que você possa ultrapassar este impedimento. Qual a forma correta de praticar a plena atenção no dia a dia? Estar a toda hora focado em como está a respiração, ou também nas sensações, paladar, tato, etc. Ambos? Alguma outra forma? Okay, the best way to stay mindful in the course of the day. Então, para que você mantenha sua mindfulness durante o dia, is to try to be with the breath energy in the body. Você tente ficar com a energia da respiração no corpo durante o dia. Because sometimes your other activities don't allow you to be aware of whether the breath is coming in or going out. Porque às vezes outras das suas atividades diárias não permitem que você esteja com a respiração que entra e sai. But you can have a sense of the general quality of the breath energy in the body. Mas você pode ter uma noção da qualidade da energia da respiração em termos gerais no corpo. If you find that the energy is down, breathe in a way that's more energizing. Se você sentir que essa energia corporal está um pouco baixa, aí você respira de formas que o deem energia. And if you find that there's tension anywhere in the body, try to breathe through that. Aí se você percebe que existe tensão em alguma parte do corpo, aí você respira de alguma forma que solte, que alivie essa tensão. And that way you have a sense of pleasure in the body. Aí dessa forma você vai ter um senso de prazer no corpo. That makes you want to be stay more and more centered in the present moment. Que vai fazer com que você queira estar mais centrado, presente com o corpo. Práticas como yoga e tai chi chuan podem ajudar na meditação e respiração. Algum tipo de música ou cântico pode ajudar a meditar? Okay, things like Tai Chi and yoga can help with breath meditation. Então, essas coisas como Tai Chi, eles podem ajudar com a respiração focada a meditação focada na respiração. And if at the end of the day you're going to meditate, it can be helpful to chant. E no final do dia, antes de você meditar, pode ser útil você fazer alguns cânticos. As a way of clearing out the issues of the day. Como uma maneira de você limpar as questões, os problemas que apareceram durante o dia. Spreading goodwill. Você espalha, envia pensamentos de boa vontade. Contemplating the principle of karma. Você contempla, você reflete sobre o karma. And that should get you in the right mood to meditate. E isso deve colocá-lo no humor correto para que você medite. As for music, you have to be careful with this. Já a questão da música, aí você tem que ter um pouco de cuidado com isso. Try to find something that's calm and soothing. Tente achar algo que seja calmo, seja suave.
Listen to it for about 5 or 10 minutes. Escute por mais ou menos uns 5 ou 10 minutos. And then turn it off. E desligue. Otherwise, your meditation will not be breath meditation. Caso contrário, a sua meditação não vai ser a meditação focada na respiração. It'll be Beethoven meditation. Vai ser meditação sobre Beethoven. Ok. Se a ação de uma pessoa causa o mal por acidente, mas essa pessoa tinha a intenção de causar o bem, isso irá gerar karma negativo? Ou o que vale é a intenção? Okay, bad karma comes only from intentional actions. O mau karma, ele vem apenas de más intenções. De ações, más intenções intencionais. Okay, it's in the same way that good karma comes from intention. In the same way that good karma comes from intention. A mesma coisa com o bom karma, ele também vem de intenções. Accidental actions don't create any karma. Ações acidentais não criam nenhum karma. Ajahn, eu gosto muito de cozinhar e algumas receitas levam álcool, entre parênteses, vinho. Por exemplo, se eu fizer um risoto que leva vinho, eu estou contrariando o preceito de não usar intoxicantes? Okay, as long as the alcohol is evaporated, there's no problem. Então, desde que o álcool evapore, não tem problema nenhum. In fact, cooking with wine is the best thing you can do with it. Na verdade, cozinhar com vinho é a melhor coisa que você pode fazer com o álcool. That means that's one less bottle of wine that's going to make somebody drunk. Isso significa uma garrafa de vinho a menos que fará alguém fique bêbado. O Brasil está vivendo um surto de doenças causadas por picado de mosquitos, malária, dengue, etc. Não existe vacina para dengue, que ocorre principalmente nas cidades. A curto e médio prazo, a única forma de combate é eliminando as larvas. Trabalho nisso e saio do retiro com uma dúvida. Continuo matando os mosquitos ou deixo os mosquitos matarem nossas crianças? O que sugere? Afinal, não matar é um preceito. Okay, the Buddha never forced the precepts on anyone. Então, o Buda ele nunca forçou os preceitos para ninguém. He simply pointed out the kind of karma that comes from killing and not killing. Ele apenas apontou, ilustrou os resultados que vêm de ir contra os preceitos. And it's up to you to decide if you want to. There will be bad karma that comes from killing mosquitoes. E cabe a você decidir. Vai existir algum mau karma de matar os mosquitos. And there's good karma that comes from protecting the children. E existe um bom karma de proteger as crianças. If you want to take that balance, that's your choice. Se você quiser fazer um balanço, é a sua opção. Coisas ruins que me fizeram é porque eu mereci. Exemplo, abuso sexual, traição, agressão. É um karma que veio cobrar sua conta? Nobody deserves to suffer. Ninguém merece sofrer. I mean, the bad things that happen do come from bad karma. As coisas ruins que acontecem, sim, elas vêm do mau karma. But as the Buddha said, there are skills you can develop so that you don't have to suffer from past bad karma. Mas, como diz o Buda, você não precisa sofrer, pois afinal você pode desenvolver as habilidades para não sofrer do mau karma. There's the story in the canon of a bandit named Angulimala. Existe uma história no cânone sobre uma pessoa chamada Angulimala, who killed hundreds of people. Que ele matou centenas de pessoas. But he had a change of heart. Mas ele mudou o seu coração. And eventually became awakened. E eventualmente ele atingiu o despertar. And so as a result, the bad karma of killing all those people. E como resultado de matar todas essas pessoas, manifested itself simply in the fact that people would throw things at him when he was on his alms round. Se manifestou apenas no fato de quando ele ia sair caminhando para pedir comida, as pessoas atiravam pedras nele.
So if you have bad things happening to you, Então, se você tiver coisas ruins vindo para você, acontecendo na sua vida, just remind yourself that we all have past bad karma. lembre-se que todos nós temos certa quantia de mau karma. And then you want to train yourself so that you don't have to suffer from it. Aí, então, você se treina para que você não precise sofrer por causa disso. Okay, time to meditate. Ok, vamos continuar meditando?